Bom dia. Bom dia. Então, hoje nós temos a aula de métodos em pesquisa de projetos. Meu nome é David Mitchell. Sou estrangeiro, então vocês vão ter que aguentar durante 3 horas um sotaque australiano. Vamos lá. Primeiro, eu acho que eu preciso definir até 2 acepções da palavra projeto. Porque normalmente quem está fazendo pesquisa usa essa palavra com dois sentidos diferentes. Tá, a primeira é simplesmente desejo, intenção de fazer alguma coisa, neste caso de fazer pesquisa. Então alguém pode perguntar se o projeto de mestrado, de doutorado trata de quê? E você vai falar do tópico, estou estudando o sexo dos anjos ou outra coisa. Então isso é uma acepção da palavra. Mas também é típico usar a palavra também para representar um documento que vai ser submetido ao programa de pós-graduação. E, então, nesta aula, também eu vou usar a palavra para querer dizer o documento. Nas slides, eu tentei lembrar, quando eu estou falando de documento, eu vou grifar a palavra em amarelo. Então, primeira coisa, eu tenho uma tarefa para vocês. Também quem está remoto. Então, eu quero que vocês respondam já 3 perguntas. Eu estou supondo que todo mundo está fazendo pós-graduação. Ou no início, até já andando, já com a pesquisa andando. Então, quero que vocês pensem em 3 perguntas. A primeira: qual é a área do seu projeto? E além disso, qual é a importância desta área? Então, eu trouxe um exemplo. Pode ser que você está trabalhando na área de Zika. Você quer desenvolver uma vacina contra a Zika. E é fácil falar de importância. Tinha aquele surto recente, muitos casos de microcefalia, alguns casos dessa síndrome de Guillain-Barré. Então isso faz com que a área seja importante. Então eu quero que vocês pensem sobre a sua área, o que vocês diriam e qual é a importância. Essa é a primeira questão. A segunda questão: dentro desta área, especificamente mesmo, o que você pretende fazer durante sua pesquisa? Então, eu inventei uma ideia aqui, no caso de trabalhar na vacina de Zika, seria de tentar fazer uma vacina específica, um certo tipo onde você faz um vírus recombinante entre um vírus menos patogênico com uma parte do vírus de Zika. Então, nesse caso, os detalhes não importam. O que importa é que você pense nos detalhes específicos do seu projeto. E agora uma questão crucial. Qual é o estado atual do conhecimento que faz com que seja uma boa ideia, que faz com que seja importante você fazer o que você está pretendendo fazer? Você fazer especificamente o que você está pretendendo fazer. Então, de novo, eu inventei um exemplo. Então, até
eu achei um artigo onde alguém tinha feito uma vacina contra chikungunya, com a mesma ideia de juntar a parte de chikungunya com um vírus mais brando para fazer uma vacina. E o raciocínio seria que, se funciona contra chikungunya, talvez funcione como vacina para Zika. Se eu fizer outra vacina com parte do vírus da Zika. E, importantemente, eu teria que olhar na literatura para dizer até ninguém tentou fazer isso antes. Então, com isso, eu tenho uma brecha para desenvolver alguma coisa nova. Então, vou dar alguns segundos para vocês pensarem. No caso de seu projeto, a importância da área, um pouquinho mais geral, mas especificamente o que você pretende fazer na sua pesquisa. E uma questão que vai ser crucial quando nós falamos de projetos, o estado atual do conhecimento, que faz com que seja interessante você fazer exatamente o que você está propondo fazer. Todo mundo consegue responder essas questões? Eu espero que sim, porque são cruciais. E durante esta aula seria o caso de você pensar nas suas respostas, para ser capaz de aplicar os princípios da aula para seu caso específico. Então, a aula vai ter 4 sessões. Primeiro, por que nós precisamos de uma aula sobre projetos? Vou responder essa questão. Segundo, eu vou falar de algumas etapas até antes de decidir num projeto, para ajudar você a chegar num tópico apropriado e até, continuando isto, você chega num assunto que você quer pesquisar e você tem que ir mais fundo ainda e chegar numa questão de pesquisa. Então, isto vai ser a terceira sessão da aula. E, finalmente, eu vou dar algumas dicas de como redigir e até de como não redigir um projeto de pesquisa. Então, por que nós precisamos de uma aula sobre projetos? É necessário saber escrever um projeto e fazer isso bem feito? Então, vocês podem pensar na carreira que vocês pretendem. Estou supondo que todo mundo está fazendo pós-graduação, então, normalmente, no mestrado, no doutorado, lá no início, vocês têm que escrever um projeto. Se você vai para uma área de pesquisa, carreira acadêmica, com certeza você vai precisar escrever mais projetos. Quem sabe, depois de terminar o doutorado, você tenta competir para uma bolsa de pós-doutorado. Talvez você queira ser professor, pesquisador num instituto, universidade ou instituto de pesquisa. E durante a carreira acadêmica, se você quer desenvolver pesquisa, vai precisar escrever projetos. E a questão é,
Se você não escreve um projeto bom, qual vai ser a consequência? Então, no mestrado, doutorado, quem sabe você faz um projeto bem ruim, mas provavelmente você vai ter uma segunda chance, mas nunca se sabe uma terceira chance, não. Então, em alguns programas, a segunda versão do projeto não é suficientemente bom, o aluno está desligado. E, vamos dizer, a importância do projeto só aumenta depois. Bolsas de pós-doutorado. Não tem muitas, tem muita competição. Em algumas áreas, na CNPq, em algumas áreas, a área tem uma bolsa por ano para dar. Tem até centenas de projetos submetidos para concorrer àquela bolsa. Então, se você escrever um projeto ruim, o mais provável é que não seja você que leva a bolsa. E a mesma coisa, muitos concursos para professor pesquisador vão exigir um projeto de pesquisa e a sua defesa daquele projeto. Mais uma vez, você faz mal, outra pessoa vai levar a vaga, você não. Na carreira acadêmica, se você quer trabalhar na parte de pesquisa, mesma questão. Tem pouco dinheiro nas agências de fomento, muito pesquisador competente. Então, se você escreve um projeto mal escrito, você vai dançar. Outros pesquisadores que sabem escrever melhor vão levar o dinheiro. Então, por que precisamos de uma aula sobre como escrever projetos? Porque muitos alunos que entram no mestrado e doutorado não fazem muita ideia de como escrever um bom projeto. O pior é que muitos alunos que terminam o doutorado também não sabem escrever um bom projeto. E pior ainda é muitos pesquisadores que competem, vamos dizer, em agências de fomento, também não sabem escrever um bom projeto. Pela própria experiência, eu sei, porque eu já analisei centenas, e é raro ver um projeto bem escrito, que faz o que deveria fazer. Então, no caso dos alunos entrando no mestrado e doutorado, até dá para entender. Vai para trás, no segundo grau, você aprendeu a escrever projetos de pesquisa? Até tem a questão se você aprendeu a escrever textos, além de texto para vestibular. Quem é da área de ciências tecnológicas, pelo menos a área que eu trabalho, provavelmente nem tinha nenhuma aula sobre a escrita, redação, projetos ou qualquer outra coisa na graduação. Então, claro, quando você entra no mestrado, você não vai ter muita ideia nem como escrever. E certamente não vai saber como escrever um projeto. E ainda tem a questão, então você entrou no mestrado, normalmente tem que escrever um projeto. Qual foi a qualidade de treinamento que você recebeu? Dado que todo mundo sabe que você não tinha nenhum preparo antes. Foi um bom treinamento,
ou foi nos trancos e barrancos? Até alguns alunos não fazem nenhuma ideia, vamos dizer, da situação que elas têm. Então, um relato de alguma coisa que aconteceu na última semana. Uma aluna que tinha acabado de entrar no mestrado fez a primeira versão de um projeto e era terrível. Totalmente terrível. Superficial, informações gerais, nenhuma análise. Então, o orientador reclamou e o aluno respondeu, mas quando eu fiz a TCC, meu orientador da TCC disse que era só para jogar informações gerais no documento, que eu poderia dar mais detalhes depois da defesa do projeto. Mas não pode ser assim. Mas também eu não vou culpar o aluno. O aluno está começando, não tem experiência. Até não tem muita ideia do que vem pela frente. De como vai ser difícil ganhar financiamento lá no futuro, numa vida como pesquisador. Então, não vou culpar o aluno, eu vou culpar, nesse caso, o orientador do TCC. Lá na graduação já tem que começar, vamos dizer, uma exigência por documentos bem escritos. Então, o que é mais preocupante ainda é essa questão. Eu já tinha que avaliar projetos de alunos que terminaram o doutorado e estavam pleiteando dentro do departamento bolsas de pós-doutorado. E ficou claro que elas não tinham muita ideia de como escrever um bom projeto. E também, CNPq pede para eu dar dezenas de pareceres sobre projetos. E nessa experiência, acho que eu exagerei aqui. Acho que é 5% ou menos. A pessoa mostra que sabe argumentar, escrever um bom projeto, argumentar no nível correto, colocar informações no nível correto. Então tem alguma coisa bem errada aqui, não? Bem errada. Porque supostamente os pesquisadores já fizeram pós-graduação e na minha cabeça, se você vai preparar um aluno para uma carreira profissional, especialmente na área de pesquisa, área acadêmica, elas têm que saber escrever bons projetos. Mas na minha experiência, isso não acontece. Então precisamos de uma aula sim. Mas eu tenho 3 horas de uma aula. Isto vai ser suficiente? Quem dirá que fosse tão simples, não? Eu falo algumas coisas e de repente todo mundo sabe. Infelizmente não vai ser assim. Escrever até é difícil, não? Escrever projetos é difícil. Eu não vou vir aqui e dar uma receita e é só seguir a receita e você vai escrever o projeto perfeito. Não vai ser assim, não. Esta aula, eu só posso começar, vamos dizer, levantar algumas questões que vão ser o início de um processo muito longo. Minha ideia era levantar algumas questões e ideias para vocês levarem para casa e ir ruminando
pensando e até mastigando junto com o orientador. Então, tenho que também avisar, acho que nós temos aqui pessoas de todas as áreas. Eu não tenho muita experiência, vamos dizer, fora das ciências e tecnologia. Os exemplos que eu vou trazer vão ser da área da ciência e tecnologia. Então, quem é da outra área vai ter que pensar um pouquinho para ver como os princípios aplicam para a sua área. Mas esses princípios que eu vou falar, sim, aplicam para todas as áreas. Então vamos para a segunda sessão. Bem antes de escrever o projeto em si. Na altura que você tem que até decidir qual vai ser a área. Então tem algumas questões que vocês têm que pensar e tentar responder lá no início. Quem já está na pós-graduação, até um ponto já deveria ter feito isso. Primeira coisa é saber por que você está fazendo a pós-graduação. Mas uma vez decidindo que você quer fazer pós-graduação, tem qual área você vai trabalhar, quem vai ser o orientador que você vai escolher. E tem uma outra questão importante. O que é um mestrado? O que é um doutorado? Qual é o nível que vai ser esperado de você no final da pesquisa que você faz, lá na defesa? Então vamos abordar estas questões uma por uma. Então, algumas questões para vocês pensarem. Por que você está fazendo pós-graduação? Primeira questão, por quê? Vai levar a certa carreira, certo emprego? Mas você tem na mente certo emprego, certa empresa, certa na universidade, fora da universidade. E o que você vai estar fazendo? Vamos dizer, nos melhores sonhos. O que você vai estar fazendo? Aplicando quais habilidades profissionais? E em qual área de conhecimento? Então, se você sabe onde você quer chegar, então você pode começar a pensar como a pós-graduação vai te ajudar a chegar lá. E vai ajudar a nortear suas decisões. Então, se você tem uma carreira na mente, então, possivelmente, isso ajuda você a pensar em áreas mais específicas. Se você está só visualizando, fazendo certa coisa em certa área, então provavelmente você vai fazer pós-graduação naquela área. Então, claro, se você está trabalhando naquela área, você vai precisar das habilidades de um profissional naquela área. É bom procurar um projeto que vai desenvolver aquelas habilidades ou vai começar o desenvolvimento. Outra questão bem importante, o que você está procurando no orientador? Qual
tipo de relacionamento, até qual ponto você quer estar mais livre, qual ponto você quer estar mais direcionado pelo orientador. São questões para pensar. E também uma questão bem importante. O que é que estimula você na pesquisa? Qual área? O que é que atiça sua cabeça? Questão bem importante. Se vocês conseguem responder essas questões, então vocês têm uma chance melhor de escolher uma área e orientador. Claro, tudo é meio complexo e nada tão linear e racional. Então, essas escolhas são complexas. Então, não é simplesmente responder minhas perguntas, fazer um checklist e você vai saber exatamente o que fazer. Mas tem que pensar de qualquer maneira. Uma questão bem importante, que tem tudo a ver com o tópico do projeto, é que o tópico do projeto, ou da pesquisa que você vai fazer, tem que motivar você. Por quê? Pesquisa é fácil? Tudo coisa é bom? Ou tem os tempos difíceis? Quem gosta de redigir? Alguém gosta de escrever? Então, tem muita pessoa que não gosta de escrever, mas fazendo pesquisa, então gosta de ir para o laboratório, não gosta de escrever, mas vai ter que fazer coisas que você não gosta de fazer. Às vezes, escrever. E escrever documento que é difícil de escrever. Durante pesquisa, pode ter coisas bem chatas, etapas que você tem que fazer, mas são bem rotineiras, bem entediantes. E até pior ainda, as coisas simplesmente podem não andar bem. Pode ter dificuldades que você não previu. Depois para quem não gosta de redigir, depois você vai ter que redigir dissertação e tese, que, de novo, para fazer bem feito é difícil. Então, etapas difíceis, problemas quando coisas não andam bem. Para vencer esses desafios, vocês têm que começar bem motivados. Porque a motivação, às vezes, vai cair lá embaixo. E se vocês começam não muito motivados, vai cair para patamar tão baixo que quem sabe qual é a consequência. Então tem que escolher uma área e um projeto que você acha estimulante. Vai ajudar você a superar etapas difíceis e quando as coisas não andam bem. Olá, bom dia a todas e todos, presencial e remoto. Então, agora às 9h30 se inicia a primeira chamada do dia. A palavra é escrita, então se todos puderem, por favor, acessar. E eu só tenho um adendo a fazer, que nós continuamos com o mesmo problema do Moodle da semana passada. Então, o horário do Moodle está conforme o horário de verão. Então, nós fizemos a chamada agora às 9h30. Entretanto, no Moodle está a chamada 10h30. Mas enfim, ela abriu agora, e se vocês puderem, por favor, responder. Esse problema vai se estender também para as demais chamadas, mas é para abrir no nosso horário aqui, né? Não no horário de verão do Moodle. Então, muito obrigada. Só relembrando, a palavra é escrita. Obrigada, professor.
voltando para a segunda questão, de como escolher o projeto e o orientador, até aí vai ser uma combinação. É difícil chegar numa combinação perfeita. Algumas pessoas vêm para a pós-graduação com uma ideia bem clara do que elas querem fazer, qual é a área, até mais especificamente, qual é o tópico que elas querem desenvolver, mas não é todo mundo. Algumas pessoas sim, mas mesmo sabendo bem claramente o que você quer fazer, vai ser fácil achar um orientador disposto a orientar você. Acho que isso pode variar um pouquinho da área a área. Talvez sim, mas muitas vezes não. Então posso pensar em algumas situações. Depende da área, depende também do orientador. Você pode vir com uma sugestão e o orientador pode dizer assim, eu topo, eu vou orientar você na sua sugestão. Mas não é sempre assim. Muitas vezes é uma negociação, você chega lá e o orientador fala, tenho alguns temas, eu estou disposto a orientar você nesses temas, numa desses temas, mas dentro do tema pode ser razoavelmente flexível e às vezes não tem flexibilidade nenhuma. Às vezes o orientador quer coisa X desenvolvido e se você não tem interesse, então ele não tem interesse em orientar você. Então, talvez você tenha que abrir mão de alguma coisa, ou do orientador, ou do tópico, para achar um balanço aceitável. Um projeto suficientemente motivador e também um orientador, vamos ver, que tem o jeito de orientar que você está procurando. Tudo isso dizer, essa coisa de decidir num projeto, de decidir num orientador, não é necessariamente fácil, mas vai impactar na pesquisa. Outra questão que é bem importante pensar lá no início de sua pesquisa é essa questão. Um bom projeto de mestrado ou doutorado deve levar a quê? Tem que alcançar, conseguir o quê? Mas também eu coloquei a pergunta em outras palavras. Agora um pouquinho mais específico. Qual nível você vai ter que alcançar para ser aprovado na defesa? E por que isso é importante? Porque você precisa chegar, escrevendo um projeto, você precisa chegar numa questão de pesquisa apropriada. E tem dois extremos, e é bem fácil para quem está entrando na pós-graduação cair numa desses dois extremos. De cobrar demais de si, de pensar que tem que fazer uma coisa absolutamente maravilhosa para ser aprovada. Mas também tem pessoas que até pensam o oposto. Posso fazer qualquer coisinha e eu vou ser aprovado. Mesmo que a coisa que elas fazem realmente não contribui nada.
já vi, vamos dizer, alunos nesses dois extremos. Então, acho que todo mundo entra na pós-graduação com a ideia que elas têm que desenvolver alguma coisa original. Suficientemente original para ser aprovada lá na defesa. Mas na sua área, o que é uma contribuição original, suficiente? Talvez no mestrado seja menos importante, mas no doutorado, a ideia de uma contribuição original é agora sim, bem mais importante. E vocês têm que achar um balanço. Tem alunos que chegam na pesquisa, sabem que elas têm que fazer uma contribuição original, mas elas colocam na cabeça que tem que ser originalíssima. Então, quase tem que ser tão original que vale um prêmio Nobel ou coisa assim. Elas colocam a barra tão bem em cima que elas não têm chance de chegar lá. No outro extremo, tem alunos que pensam que só fazer qualquer coisa que ninguém estudou antes, isso é suficiente. Para achar, vamos dizer, uma questão de pesquisa apropriada que vai dar margem para fazer contribuição original suficiente. Claro que eu não posso simplesmente dizer, neste momento, para todas as áreas, qual vai ser aquele nível. Mas o que eu posso dizer, enquanto você está escolhendo o que você vai fazer na pesquisa, tem que conversar isto, e conversar isto bem com o orientador. Então, uma experiência que eu tenho com projetos, às vezes eu recebo um projeto que dá a ideia de qualquer combinação nova de alguma coisa é suficiente. Então, no projeto, a pessoa podia escrever a primeira vez que alguém usou A para produzir um produto, um tipo de B-reator C, microorganismo B, a primeira A, B, C, D. Todo mundo usa outra combinação. Então, vai depender da área, grau de originalidade necessário. Mas na área da biotecnologia, vamos dizer, alguma coisa, uma ciência mais aplicada, o simples fato que ninguém nunca publicou antes sobre esta combinação não é suficiente. Mas algumas pessoas acham que é. Mas não é, nessa área não é. Você tem que pelo menos argumentar que a sua combinação tem uma vantagem, tem potencial de ser melhor do que o que está sendo feito atualmente. Quem argumenta sim e não argumenta mais profundamente, não sabe escrever um projeto, pelo menos nesta área. Então, seria o caso de pensar um pouquinho na sua área. O que é uma contribuição original, razoável? E até, qual seria um tópico que teria pouca chance de você chegar numa contribuição original razoável para a sua área?
é bom pensar isso, vamos dizer, lá no processo de decidir qual vai ser a área e o projeto de pesquisa que você vai desenvolver. Pronto, então vamos dizer agora, você selecionou o orientador, sabe do assunto, mas agora tem que ir mais especificamente para uma questão de pesquisa. A questão de pesquisa que vai nortear, vamos dizer, vai nortear a pesquisa, que vai ser a base do projeto que você vai escrever. Então, um estudo de caso, eu ia dizer hipotético, mas talvez não hipotético. Acho que acontece sim. Então pense em Maria. Ela fez mestrado, está terminando. E junto com o orientador João, elas escreveram um manuscrito e mandaram o manuscrito para um periódico. Pronto, ela vai para análise pelo periódico. Então, até aí. O periódico foi meio rápido. Depois de um mês, a decisão veio rejeitada. Então o editor mandou também as pareceres dos revisores. E, basicamente, os revisores falaram: este manuscrito não contribuiu nada original. E, dizendo isso, elas até citaram um artigo que já tinha sido publicado alguns anos antes, 3 anos antes. E elas falaram que o trabalho submetido era mais ou menos igual, não foi além daquele artigo de 3 anos antes. E acontece que a Maria, a aluna, não tinha achado aquele artigo durante seu mestrado, não sabia da existência daquele artigo. Então, vamos supor que os revisores tenham razão, que realmente esse artigo não representa um avanço. É mais ou menos a mesma coisa daquele artigo de 3 anos antes. E só tem que notar que eu falei 3 anos antes, mestrado é 2 anos. Então, estou tentando dar a ideia que o artigo já estava disponível na literatura antes da aluna começar o mestrado. Então, agora a grande questão. A situação é ruim, não é? Mas é culpa de quem? Quem acha que é culpa da Maria? Ninguém? Quem acha que é culpa do João? Muitos acham que não é culpa de ninguém. Pronto, então a questão era, talvez fosse alguma coisa repetida em outro local, alguma coisa assim. Mas isto é aceito na área, vamos dizer, deveria ter sido suficientemente claro no manuscrito para
para os revisores, vamos dizer, aceitar. Foi feito, vamos dizer, num continente, mas nunca se sabe, no outro continente é diferente. Mas eu estou tentando colocar uma situação onde não é original mesmo, e não é original porque a pessoa simplesmente não sabia da literatura. O que é original varia muito. Às vezes você pode repetir o que a pessoa fez, só usando meios de análise melhores. Que você consegue enxergar os resultados, vamos dizer, com mais precisão. Às vezes isso vale. Então, originalidade não tem que ser necessariamente coisa grande, pode ser pequena, mas tem que estar lá e suficiente até para a revista. Mas nesse caso, eu estou tentando colocar uma situação, vamos dizer, ruim mesmo, onde realmente a pessoa reproduziu o que já estava feito, mas sem saber que já estava feito. Isso é a questão. Então, as minhas respostas, não sei se é tão importante dizer que é culpa de quem, mas a questão é quem vai sofrer mais. Vamos lá. Antes de começar, tem uma outra coisa. O mestrado até é um treinamento, originalidade, não é necessariamente no mesmo nível que você esperaria para um doutorado. Mas no momento que você manda para a revista, elas nem querem saber disto. Você está, vamos dizer, brigando com gente grande na revista. Mas o primeiro ponto que eu faria, em qualquer pesquisa, você tem que saber o estado de conhecimento na área. Você tem que saber. Muitas áreas são baseadas na literatura, então, nesse caso, você tem que saber o que está publicado na literatura. Já vou discutir essa questão de buscar na literatura. Sabendo a literatura, claro, o aluno e o orientador, até juntos, tem que chegar numa questão de pesquisa apropriada. Não simples demais e também não difícil demais. Mas agora, importantemente, neste caso, provavelmente, vamos dizer, quem vai ter mais a perder é a aluna. Talvez o orientador já tem sucesso, já publicou, e a aluna, primeiro artigo, começo de uma carreira, ela vai de 0 a 0. Quem sabe o orientador vai de 20 a 20 com essa rejeição. Tudo isso eu pessoalmente chego na conclusão que o aluno tem que tomar o cuidado de conhecer a literatura. E também não é só na altura de escrever o projeto, mas também durante a pesquisa tem que ficar em cima da literatura, saber o que está sendo publicado. Se vocês são bem treinados na graduação para fazer isso, provavelmente não. Então, alguma coisa que tem que aprender, e o programa de pós-graduação orientador tem que ajudar você a ser capaz de fazer isso bem. Já vou chegar a discutir essa questão da pesquisa na literatura, um pouquinho para frente. Pronto, essa pouquinho para frente é agora. Então dá para pensar em 3 etapas, não? Eu decidi numa área que eu quero desenvolver pesquisa, mas não é claro exatamente o que eu vou fazer. Então, para decidir exatamente qual vai ser a questão da pesquisa,
Eu tenho que localizar a literatura ou outra fonte. Muitas áreas de pesquisas vão envolver, vamos dizer, literatura essencialmente escrita, mas deve ter áreas que, vamos dizer, a fonte de conhecimento é outra. Então, para aquelas outras áreas, vocês vão ter que pensar em qual palavra você usaria para substituir literatura. Então, tem que saber localizar, saber que conhecimento existe. Tem que saber analisar para formular uma questão de pesquisa apropriada para guiar a redação do seu projeto e a pesquisa em si, claro. Todo mundo sabe quais são as ferramentas de busca na sua área? Claro que eu só posso dizer alguma coisa sobre a área em que eu trabalho. Nesse caso, seria uma base de dados abrangente, Web of Science ou equivalente. Então, nós temos acesso no FPR pelo portal de periódicos de CAPES. Mas até fazer pesquisa numa base de dados não é necessariamente uma coisa simplicíssima. Certamente não. Porque eu posso ir para o Web of Science, colocar a palavra Zika e vai me dar 6.000 hits. Então, obviamente, não foi uma pesquisa bem feita. Porque certamente eu não tinha paciência de ir passando título por título, lendo 6.000 títulos para ver o que pode ser interessante. Então, obviamente, todo mundo na área que trabalha tem que saber fazer pesquisas, vamos dizer, mais sofisticadas. Tipicamente vai ser uma pesquisa mais avançada. Que não é simplesmente uma, duas palavras-chave, mas mais avançada ainda. E também, quem está começando, aluno de mestrado, de doutorado, às vezes, muitas vezes, nem sabe qual seria a palavra-chave de usar. Não é necessariamente tão óbvio, não. Então, primeira coisa, o orientador deveria saber mais sobre as palavras na área. Então, pergunta ao orientador. Não tenta fazer você sozinho se você não tem experiência na área. Pergunta quais seriam palavras-chave apropriadas. Mas além disto, enquanto você está lendo, às vezes você consegue ver que as pessoas usam palavras-chave sinônimas diferentes daquelas que você decidiu usar. Pela própria experiência, quando eu fiz o doutorado, na área que eu trabalhei, todo mundo gostava de inventar sinônimo. Para fingir que a área, cada um estava trabalhando alguma coisa nova na área. Mas era a mesma coisa, mas as pessoas inventando sinônimos. Então, o que eu tinha que fazer era, eu fiz um monte de pesquisa e tinha que voltar e refazer todas aquelas pesquisas, usando todos aqueles sinônimos, numa pesquisa mais abrangente. Então, nunca se sabe, vocês vão ter que refazer as pesquisas. Tem um ponto, um pouquinho de tentativa e erro. A não ser que o orientador, com tanta experiência, já te dá pronto uma combinação de palavras-chave e sinônimos naquela área.
E só lembra que tem outras lógicas também da pesquisa. Não é tudo por assunto. Se você sabe de um autor que é importante na área, claro, dá para fazer pesquisas por autores. Para ver o que aquele autor importante na área já publicou. Também tem a possibilidade, se você tem um artigo recente que é bem importante, muitas vezes uma boa ideia ir para as referências e ir procurando, vamos dizer, as referências mais importantes citadas por aquele artigo. Hoje em dia é bem fácil porque é tudo clique, 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 clique. Normalmente você é capaz de chegar lá. Também depende da base de dados, pelo menos o Web of Science tem essa questão. Eu tenho um artigo 20 anos atrás, mas é tão importante na área que eu tenho na cabeça qualquer pessoa que fez alguma coisa mais recentemente na área realmente deveria ter citado aquele artigo. Então é possível também fazer pesquisas, dependendo da base de dados, mas fazer pesquisas colocando o artigo mais antigo e vendo quais artigos mais recentes citarem aquele artigo. Também não deve esquecer, tem que lembrar que tem fontes, vamos dizer, além da literatura comum. As ciências têm fontes além da literatura científica clássica. Então, na minha área, até você teria que ficar atento a patentes também. Tem bases de dados de patentes, mas tem que... Não é que não foi publicado na literatura científica que não é válida. Patente também é válida. Tem publicações em congressos, livros, outras teses, dissertações que foram realizadas antes. Hoje em dia são mais acessíveis pela internet. Eu consigo acesso a na minha área, várias teses de alunos que trabalharam na Holanda. Também tem a questão, página de internet, vamos dizer, por si só, também pode ser uma fonte importante. Então tem que saber quais mecanismos de busca, quais páginas, quais bases de dados também vão cobrir essas fontes. E uma última coisa que eu vou falar, não tenha medo de usar Google. Não tenha medo. Não usa só Google. Não estou dizendo só usa Google. E talvez seja um pouquinho difícil fazer ela de uma maneira tão sistemática, mas às vezes ela traz coisas que eu não acho de outro jeito. Então eu faço uma pesquisa mais, vamos dizer, mais clássica, numa base de dados mais clássica, mas também eu jogo as palavras-chave também no Google. Porque até ela tem uma lógica de busca um pouquinho diferente daquelas bases de dados clássicas que eu uso. Então, até essa consideração está relacionada com aquele estudo de caso de João e Maria, não? Se tem uma fonte relevante lá fora no mundo,
especialmente um artigo, você é relevante ao seu trabalho, se é bem relevante ao seu trabalho, você tem obrigação de descobrir que existe e até obrigação de conseguir uma cópia. E pensa assim, não vale a pena, aquela questão do João e Maria, vamos dizer que a Maria achou, ela sabe que existe, mas ela tinha que pagar $50 para acessar, não queria desembolsar $50, então ela não aceitou. Vai colar a desculpa na defesa, CAPES, o tema não pagou a assinatura? O ano que vem o Bolsonaro não pagou a assinatura? Não vai colar, não. Então você tem que acessar. Você tem que achar. Então agora você vai ter que fazer uma triagem, porque você não vai ler aquele número de artigos. Importantíssimo é identificar o que eu vou chamar de competidores diretos. Esses são os artigos que quando é hora de você mandar a sua pesquisa para publicação, que você vai ter que diferenciar a sua pesquisa dessas pesquisas anteriores. Então, aquelas mais selecionadas com o que você está fazendo. Então, naquele exemplo que eu dei no início da aula, de alguém trabalhando com uma vacina de Zika, obviamente, este artigo que era a base da ideia que eu inventei para um projeto de pesquisa, aquela teria que ser muito bem digerida pela quem está fazendo a pesquisa. Então vai ter outros artigos que vão dar informação essencial. Não vão necessariamente ser bem na área que você está trabalhando, mas vão trazer informações que você precisa para fazer sua pesquisa naquela área, para discutir sua pesquisa naquela área. Então, naquele exemplo que eu dei de alguém trabalhando com uma vacina para Zika, eu acho que aquela pessoa vai ter que ler artigos sobre Zika, outras vacinas, mas também mais detalhes como sobre a Zika em si. Claro que não vai ser suficiente na defesa só saber alguma coisa de vacinas contra Zika. A banca tem todo o direito de exigir conhecimento mais profundo sobre outros aspectos da Zika. Também vai ter agora muito artigo, vamos dizer, mais periférico, não é necessariamente de pouca importância, mas mais periféricos da sua pesquisa. Mas eu tenho a ideia que talvez não são diretamente relacionadas, mas mais relacionadas a grande era em que você está pretendendo se virar pesquisador. Então, naquele caso de Zika, a pessoa quer no futuro ser um profissional que é capaz de fazer a vacina contra a Zika e só isto? Provavelmente não. Provavelmente esse pesquisador vai querer ser alguém que consegue desenvolver vacinas contra vírus, não só Zika. Então, essa pessoa também vai ter que ampliar seu conhecimento lendo mais abrangentemente outros vírus, vacinas em geral.
Claro, isso vai ser a terceira prioridade, mas ainda alguns desses artigos, os mais importantes desses artigos, vão ter que ser lidos também. Pronto. Agora você fez a pesquisa, uma pesquisa bem feita, identificou certo número de artigos para avaliar, para ler. Vamos dizer, você pega os mais importantes. Quem sabe quantos? Calma, lembro, no meu doutorado tinha, graças a Deus, só 50 ou 80 que eu tinha que ler. Mas quem já é perito na área que está fazendo a pós-graduação? Alguém? Não deve ser impossível, mas o mais comum é você não tem experiência naquela área e você está fazendo pós-graduação para conseguir experiência naquela área. Então, dificilmente, se você é inexperiente, que você vai ler um artigo e entender tudo que está escrito lá. E ao que você lê até entra na sua cabeça, é possível que você não vai conseguir facilmente encaixar ela no lugar certo. Vamos ver na Personal Knowledge Framework, que eu vou traduzir para arcabouço pessoal de entendimento. A sua concepção bem organizada da área. Todo mundo tem uma boa arcabouço pessoal de entendimento na área? Então, a resposta provavelmente é não. Mas por que eu falo isso? É pela própria experiência. Então, durante o doutorado, li o artigo uma vez, li de novo, fiz anotações dos pontos que eu achava mais importantes, queria usar aquela informação, não dava. Eu tinha que voltar e ler o artigo de novo para usar a informação. Então, era inexperiente na área. Tinha a sensação forte de ser burro. Quem tem a sensação, às vezes, de ser burro durante a pós? Pronto, então. Persistência. Persistência. Mas vem uma enxurrada de informação, você não tem esse arcabouço pronto. Então eu tinha, enquanto eu estava lendo, a informação, se ela estava entrando, ela estava tudo lá solto, sem ligação, uma sopa de informações. Eu sabia que eu não estava entendendo, não estava conseguindo uma visão geral da área. E além de sentir burro, até eu entrei na depressão. Enquanto eu estava lendo, eu entrei na depressão. Porque eu tinha a sensação que eu nunca conseguia dominar a literatura. Então, quem está sentindo isso é perfeitamente normal. Só tem fé que você vai chegar lá, muito esforço. Então, até eu acho que eu cheguei em certo domínio, mas durante o doutorado não. Nem de periódico, tem que ser crítico. Mesmo você sendo peixe pequeno, sim, você pode criticar peixe grande. Então, obviamente, cada artigo, especialmente aquelas mais próximas ao que você está pretendendo fazer, você tem que analisar tudo. Experimento relatado no artigo foi bem planejado, controles apropriados, protocolos apropriados.
tem que olhar isto. O trabalho foi bem executado. Tem a questão da análise de dados, foi bem feito, a interpretação dos dados, o resultado foi bem feito. E, importantemente, o trabalho foi bem discutido. Eu vou dizer que muitas vezes não é. Mas eu vou falar mais disso semana que vem. Então, tem a questão se os autores do artigo identificarem claramente quais foram as contribuições importantes que elas fizeram. Então, se sim, você tem que decidir se você concorda com a avaliação que a pessoa fez do próprio trabalho. Você não precisa necessariamente concordar com o que elas escreverem na discussão dos próprios resultados. Mas, como eu falei, a pessoa não discutia muito bem, então você vai ter que avaliar. Porque elas deveriam permitir você ou financiar você para fazer exatamente o que você está pretendendo. Então, nós já discutimos a questão. Quando eu falei da análise crítica da literatura enquanto lendo, mas agora isso vai ter que ser transferido para o documento. Tem que constar em algum lugar, bem escrito, bem argumentado. Dependendo do roteiro, essa sessão pode ter título diferente. Já vi fundamentos teóricos, caracterização e identificação do problema, outros títulos. Mas em algum lugar, isso tem que constar. Pronto, agora eu vou dar um exemplo de uma análise crítica mal feita. Não vai ser da sua área, ou vai ser da área de poucos. Então vocês vão ter que pensar qual seria um jeito de escrever mal na minha área. E qual seria um jeito de escrever bem na minha área, de evitar uma coisa mal feita. Então, sei que é difícil ler na tela, mais ou menos vocês vão passar os olhos, mas depois em casa vocês vão ter acesso aos slides, dá para ler de novo. Então, ela vem de um projeto que tinha o título Equilíbrio da Fase de Sistemas para a Produção e Separação do Biodiesel da Soja. Então, uma seção dentro desse projeto era trabalhos de literatura sobre equilíbrio de fases. Ponto. Primeiro parágrafo. Tem muitos trabalhos. Então, só passa os olhos enquanto eu vou passando. Opa! Alguém já está dormindo? Porque eu descobri a cura da insônia. Quando eu mando os slides, eu só leio isso antes de dormir. Pronto, vamos lá. Pronto. Ih, mais do mesmo. Ah, tem razão. Tem razão. Alguém ainda está acordado? Ih, mais ainda. Mesma coisa. Oh, mais um. Ah, pronto, mas agora, como foi visto, alguns trabalhos
mas a metodologia não foi feita, aplicada de forma completa. Então, a grande questão, enquanto na leitura, quando você chegou nessa conclusão de toda aquela informação, você falou, putz, isso é exatamente o que eu acabei de ler. Duvido. Infelizmente, não é incomum achar textos escritos deste jeito. Até é bem comum. Mas não dá para aceitar. Totalmente inaceitável. Porque o autor não está tentando comunicar. A minha cabeça está meio enchendo linguiça, sei lá. Fazendo para fazer, mas não para comunicar. Eu tenho que fazer projeto, pronto. Enchi uma página. Na melhor das hipóteses, a pessoa não sabe escrever, não sabe comunicar, colocou informação, mas lá no final, quando falou, quando tirou uma conclusão, está falando para o leitor, a informação está lá. Se você quer entender o ponto que eu acabei de fazer, volta lá para ler, para ver que é assim como eu falei. Não pode ser assim. Então, qualquer coisa leva um tempinho em casa para ler isso e vocês vão ver que no segundo parágrafo já é tortura de tentar ler aquele texto. E até tem um jeito bem simples de evitar esse problema. Vamos dizer que aquela informação em todos aqueles parágrafos era importante. Mas texto não é um bom lugar só para colocar informação. Só para informação, ela tem que construir um argumento. Se eu tenho informação sem argumento, acho outro jeito. Teria sido possível montar uma tabela, onde para cada trabalho você vai preenchendo cada campo com as informações relevantes. Então, essa organização de informação faz com que seja muito mais fácil para o leitor. O leitor pode comparar coisas, coluna por coluna, vendo as diferenças ou similaridades nos trabalhos diferentes. Com isto, o texto fica disponível para falar as coisas importantes, para montar um argumento. Então você pode mandar o leitor ir para a tabela para procurar informações específicas. Então o leitor vai lá, naquela casa, olha a metodologia de análise e vai entender o ponto que você fez. Que você fez no texto. Tome o cuidado, então você tem um monte de informação, colocou numa tabela. Tome o cuidado de não simplesmente mandar o leitor olhar a tabela. Alguns trabalhos foram feitos em literatura, veja a tabela. Não, você tem que, se aquela informação é importante, se ela é relevante, tem que ter algum ponto que você quer fazer. Então aquele ponto tem que aparecer no texto. E até você pode fazer outros comentários. Então, aquela outra era sobre a metodologia. Depois você pode comentar sobre o tipo de sistema com quais componentes. Então,
Opa! Quem está lendo pode ir para a tabela e ver qual que você falou. Sim, é verdade. Pelas entradas nessa coluna. Opa! Então, o ponto aqui, o texto do documento, o texto de análise crítica, não é para simplesmente fornecer informações sobre quem fez o quê. Ela vai além disto. Se você tem informação que até é importante, mas é só informação para dar informação, que você não consegue fazer um argumento que flua, ache outro jeito de colocar aquela informação. Nesse caso, uma tabela. Nunca sabe uma figura, mas outro jeito. O texto não é para simplesmente dar um monte de informação. É para montar um argumento. Uma construção lógica. Para levar o leitor para algum lugar em relação à área. Também eu vou trazer um ponto, vamos dizer, relacionar essa questão, que não fica muito óbvio qual foi o critério que foi usado para o autor falar desses 7 artigos e somente desses 7 artigos. Porque na área deve ter centenas de artigos que potencialmente são relevantes. Mas do jeito que o texto foi escrito, você não consegue saber se esses são os únicos artigos relevantes, ou se tem mais e aquelas são aquelas que são mais relevantes. O texto não dá nenhuma ideia disto. Qualquer coisa, leia em casa e você vai ver que você não vai ter noção se aqueles 7 artigos são os únicos, os mais importantes. Pelo que está escrito lá, parece que são alguns trabalhos na área. O ponto é que, se você está citando trabalhos da literatura, no contexto, tem que ser óbvio porque eles estão lá. E tem que ser explícito no texto. Então vamos dizer que, neste caso, eram os únicos 7 artigos relevantes. Então no texto deveria aparecer uma linha que dá para entender isso. Talvez os únicos dados com essa característica são aqueles na tabela. Ou, talvez não são os únicos, mas são os únicos que trazem dados relevantes ao sistema que a pessoa está pretendendo estudar. Mas o texto tem que ser claro por que aquela informação está sendo trazida daqueles artigos, por que aqueles artigos estão sendo citados. E você tem que conhecer a literatura bem, porque, por exemplo, se você escreve que elas são os únicos trabalhos, se você pensa que elas são, você deveria dizer alguma coisa assim. O critério que você usou para selecionar tem que ser óbvio. Mas vai pegar muito mal se você fala que são os únicos trabalhos e não são. Tem que conhecer a literatura. Claro, também vai pegar muito mal se você simplesmente não menciona artigo, trabalho anterior,
até que o paracerista, avaliador, sabe que existe, que parece ser bem relevante para o paracerista avaliador e você nem menciona. Então não deve falar coisa que não é verdade e também você não deve omitir a falar coisa que é verdade. Se alguma coisa é relevante, ela tem que aparecer lá. Você não tem direito de selecionar só aquelas que agradam você, alguma coisa assim. Então, quando é a hora de escrever a sua análise crítica, tem que ter um bom critério para selecionar artigos. Em parte, porque muitas vezes você vai ter muito mais fonte potencialmente relevante do que você tem espaço para falar. Então você tem que ir para aquelas que são mais próximas. Mas como é que você selecionou aquelas mais próximas? O texto tem que dar uma ideia de qual foi o critério que você usou para selecionar aquelas fontes. Então, mais uma vez, na sua área, quem vai dar a orientação melhor sobre isso é o orientador. Onde você coloca a linha de corte na literatura. Essas vão dentro da minha análise crítica no projeto que eu vou escrever e essas ficam de fora. Mas eu tenho um critério, vamos dizer, claro, para fazer essa divisão. Então, um problema que é bem comum em projeto de pesquisa é informação numa seção de análise crítica de literatura, informação que é básica demais. Agora, fica um pouquinho difícil, especialmente para alunos de pós-graduação. Fica difícil saber o que é básico demais, o que não é. Até um ponto, se eu pular diretamente para análise crítica sem contexto, vai ser difícil para o leitor, não vai? Vai. Então, grande questão. Qual é o nível de background apropriado? A parte que é mais para dar informação do que analisar criticamente. E não sei se eu posso responder isto. Mas uma coisa que está claro, num projeto, se o texto está soando como livro-texto de graduação, provavelmente você está escrevendo num nível básico demais. E eu já vi muitos casos onde a informação soa como se fosse tirado de livro-texto de graduação. E agora, importantemente, num projeto o espaço pode ser restrito. Mesmo para projeto que eu leio para CNPq, onde não tem limite de páginas. Tipicamente a pessoa vai se limitar a um total de uns 20 páginas. Porque elas sabem, vamos dizer, que o avaliador não vai ter muita paciência de ler 50 páginas. Então, tipicamente, fica em torno de 20 páginas, que já colocam uma restrição no espaço disponível. Em alguns casos, dependendo da agência de fomento, dependendo do programa de pós-graduação, o espaço pode ser 4 páginas, 1 página. Agora, entre a análise crítica e o background, o que tem que ser cortado, se você não tem espaço, é o background. Então, vamos para outra situação que aconteceu comigo. Então, lá na bioquímica, na pós,
no roteiro novo dos projetos tem 4 páginas para o aluno fazer análise crítica da literatura. Pronto, mas um aluno meu encheu todas essas 4 páginas com informações básicas. Reclamei. E ele respondeu, então, comecei com informação básica para dar a base. Cheguei em 4 páginas, parei. E com isso deixou a análise crítica fora. Não. Se você tem 4 páginas, o que tem que ser sacrificado é o background. A análise crítica não pode ser sacrificada. Até eu sei, aluno de pós-graduação muitas vezes tem medo de não explicar as coisas bem explicadas. Mas, às vezes, você tem que fazer isso mesmo. Então, isso vai variar muito de programa a programa. Corretamente, um programa de pós-graduação até deveria fornecer um roteiro, não? E dá uma ideia ao que está esperado de você. É para você fornecer informação mais geral, para trazer o leitor dentro do contexto, para dar a base para o leitor. É para ter aquela sessão ou não. Antigamente, na bioquímica, até era para fazer isso, mas chegavam em projetos de 50 páginas, 70 páginas, e tudo informação bem básica. Então, nós cortamos. Nós não queremos background, nós queremos só análise crítica. Quando você está escrevendo para mestrado e doutorado, você tem uma ideia do tipo de pessoa que vai avaliar o projeto. Provavelmente um dos pesquisadores do programa. Acontece que quando você escreve para a agência de fomento, 2 coisas. Às vezes, o espaço para colocar análise crítica é 1 página, 2, poucas páginas. Às vezes não tem roteiro. Mas, importantemente, você simplesmente não sabe quem vai ler o seu projeto, se eles vão estar trabalhando na sua área ou não. Então, você pode se perguntar, autodizendo, sacrificar o background. Vai para a análise crítica. E você pode responder, mas o avaliador talvez não trabalhe na minha área. Até eu concordo, você não sabe qual é a informação que aquela pessoa vai precisar para entender seu projeto, porque você não sabe a formação daquela pessoa. Vocês vão ter que ter fé, basicamente. Vão ter que ter fé que a pessoa, mesmo não trabalhando na área, que a pessoa tem uma experiência abrangente. E se por acaso a pessoa está lendo o seu projeto e o paracerista percebe que precisa entender alguma coisa que não sabe para entender seu projeto, que aquela pessoa pode rapidamente achar aquela informação. Então, se falta o background para o avaliador, que o avaliador, sim, normalmente na internet, e vai rapidamente atrás para tentar entender. Mas seria um erro de colocar o background para trazer aquela pessoa por dentro da sua área e não fazer análise crítica. Então, nos projetos,
que eu tenho que avaliar na pós-graduação, mas também para a agência de fomento, é bem comum ter background. A pessoa me dá a base na área, mas nada de análise crítica. Nada de um argumento que fala, dada esta situação na literatura, vale a pena eu fazer o que estou propondo. Muitas vezes, aquele argumento simplesmente não consta. Então, a questão era se é bom colocar um glossário. Nunca se sabe, no final do documento, alguma coisa assim, que você não vai entupir o documento. Se alguém sente necessidade, elas podem pular lá. É uma possibilidade. Eu vou falar alguma coisa parecida no caso da estratégia de investigação. Possibilidade de usar anexos. Então, certamente, da aluna de pós-graduação até eu posso entender que vai errar porque não é muito experiente em escrever projeto. Mas pesquisador que está pleiteando financiamento, se elas fazem isso só background e sem análise crítica, minha interpretação é que a pessoa então não sabe analisar, não colocou uma análise, então não sabe analisar. Ou até nem conhece a literatura. É possível. E o que elas estão fazendo com todo o background é só enchimento de linguiça. Com tudo isto, por que eu deveria dizer que é importante fazer o trabalho que elas estão propondo? Se elas não fizerem argumento, eu não vou inventar uma razão se elas não colocarem aquela razão no papel. Pronto, outra coisa que um projeto deve fazer. Tem que demonstrar que você sabe montar uma estratégia de investigação. E não é incomum em projetos ver, em vez de uma estratégia de investigação, uma lista de protocolos só. E colocado de tal maneira que é impossível enxergar uma linha de investigação. Infelizmente, é bem comum ver isto. Então, como um exemplo que eu inventei, porque não seria correto eu reproduzir aquele exemplo que eu tenho, mas o exemplo que eu tenho é exatamente desse jeito. Então, um projeto, otimização, blá, 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 mas o importante aqui é que fala da otimização de alguma coisa num processo. Então, naquele projeto, na seção da metodologia, aparece texto assim. As materiais vão ser estas. Se outro texto não ajuda você a dormir, isto vai. O micro-organismo, o jeito que eu vou preparar o núcleo, detalhe. Detalhe. Pronto. Detalhe. Como eu vou fazer o processo de fermentação? Detalhe. 1 ml disto, 20 minutos, 10 gramas. Oh, fica pior. Alguém ainda está acordado? Está bocejando lá? Sim, é bem fácil. Então, mesma coisa, detalhe. Ainda está continuando.
lá em casa, vocês podem voltar a ler aquele texto e tentar responder essa questão. Qual é a estratégia que o autor vai usar para otimizar aquela reação que eles querem otimizar? Eu vou rapidamente voltar. Vocês vão perceber que nenhum das sessões fala de otimização. O texto demonstra que as pessoas sabem fazer um experimento. Tem todos os protocolos para fazer um experimento, mas não sabem nada. Não mostra nada sobre como a pessoa vai proceder para otimizar, que era o objetivo do trabalho. Então, mesmo que esse exemplo não seja verdadeiro, eu juro que eu tinha um projeto da CNPq que era exatamente assim. A pessoa queria otimizar e na sessão de metodologia me deu metodologia para uma fermentação. Para otimizar tinha que fazer muitas e ter algum tipo de estratégia. Não é minha responsabilidade como avaliador ler muito protocolo e imaginar como aqueles protocolos podem ser usados para otimizar. Não é eu, como avaliador, que tenho que montar a linha de investigação ao longo do tempo. É o autor que tem que fazer isso. Então, se a pessoa escreve assim, então, duas possibilidades. No mestrado e doutorado, uma possibilidade é que o aluno não sabe escrever. Não sabe escrever essa seção. E é bem fácil não saber escrever essa seção, porque é bem fácil achar projetos anteriores que são exatamente escritos desta maneira. Bem mais difícil achar exemplos, vamos dizer, onde tem uma boa explicação da investigação e não protocolos. Mas para quem manda projeto para CNPq, é para pessoas que já passou por treinamento na redação de projetos. Se eles vão jogar protocolos, então eu deveria pensar que eles não sabem qual vai ser a investigação que eles vão fazer. E eles vão encher linguiça só jogando protocolo. E acontece muito. Obviamente, aqueles pesquisadores não fizeram esta aula. Pronto. Aquele texto que eu mostrei é quase pegar a seção de metodologia que você tem num artigo, numa tese, tem aquela cara que a pessoa pegou e simplesmente trocou o tempo verbal. E às vezes fica óbvio que isso é o que a pessoa fez, porque elas mudaram o tempo verbal em muitos lugares, em um ou dois lugares elas esquecerem de mudar o tempo verbal. Mas de qualquer maneira, isso não é. A seção da metodologia de um artigo, de uma tese, de uma dissertação, tipicamente não mostra o raciocínio da linha de investigação. Normalmente tem protocolos. E o raciocínio fica mais claro na seção de resultados. Eu vou falar mais disso semana que vem. Mas então, com isto, eu não posso simplesmente cortar seção de métodos do artigo, colocar no meu projeto, mudar o tempo verbal e acha que isto vai servir. Não vai, não. Então, eu não sei se a palavra metodologia pode ser culpada
Se o aluno lendo metodologia acha que o protocolo é metodologia, então basta. Minha sugestão é de pensar que o título dessa sessão seria uma estratégia da ação, uma estratégia da investigação. Uma coisa mais ampla. Então só lembra que o que você tem que demonstrar num projeto de pesquisa, mestrado, doutorado ou depois, é como a coisa vai andar ao longo de certo número de anos. Até 2 anos mestrado, 4 anos doutorado, 2, 3, quem sabe quantos anos depois como pesquisador. Uma sequência de experimentos, uma sequência lógica, até uma investigação mesmo, uma investigação de desconhecido. Então você tem que tomar o cuidado também de não ir para o outro extremo e falar por cima como vai ser a investigação ao longo dos anos. As 4 grandes passos dessa investigação vai ser estes e em meio página eu já falei estratégia de investigação. Nem é esse nível é superficial demais. Então, você não chega em protocolos, detalhezinhos de cada experimento, mas você tem que mostrar bem quais vão ser os experimentos, qual é a lógica dos experimentos, como um experimento liga no outro para chegar em algum lugar. Tem que mostrar uma lógica da investigação. Em detalhe, mas não num detalhe que chega no nível de protocolos, como eu mostrei. Uma ferramenta muito útil aqui é fluxograma. Dá para montar fluxograma para mostrar como fazer um experimento. Mas não é isto que eu estou dizendo fluxograma de uma sequência de experimentos ao longo dos anos do projeto. Então, eu peguei um fluxograma, talvez não perfeito, mas um dos melhores que eu já vi em projetos dos alunos do programa. Então, a pessoa tinha 3 grandes etapas. Então, dá para mostrar. Até dentro de cada grande etapa de trabalho, primeira fase de trabalho, várias coisas que precisam ser feitas. Uma segunda etapa, de novo, mostrando a lógica de vários experimentos naquela etapa. E uma terceira etapa, vamos dizer a mesma coisa. Dando uma ideia até dos protocolos, mas não dando a ideia, o detalhe do protocolo. Mencionando o protocolo, sim. O método vai ser este método, não vai ser outro, vai ser este especificamente. Mas não começa a falar, para fazer isto eu tenho que ter um pouquinho disso, colocar um pouquinho dele. Não aquele detalhe das etapas de como executar o protocolo. Posso mencionar, mas eu não devo dar os detalhes. Olá novamente, então agora às 11h30 nós damos início à nossa terceira e última chamada. A palavra então é análise, se por favor todos do presencial e remoto puderem acessar a chamada. A palavra é análise. Obrigada.
fluxograma, por si só, não é suficiente. Ela não tem o nível de detalhe, ela não mostra o pensamento de maneira suficientemente clara. Ela mostra a estrutura de investigação, mas falta detalhe. Então, o fluxograma tem que andar, vamos dizer, junto com o texto que você vai escrever na seção da estratégia da ação. E este fluxograma que eu mostrei era linear, mas ela não precisa ser linear, não? Às vezes, logicamente, um estudo pode ter linhas paralelas. Então, não é que tem que ser simplesmente sequência linear na ordem que você vai fazer. Pode ter bifurcação. Mas até fluxograma é muito melhor do que texto corrido para mostrar quando as linhas de investigação são complicadas. Você tem uma estrutura complexa da lógica de como as coisas vão andar. Fluxograma ajuda muito. Mas só para dizer, o texto e o fluxograma tem que trabalhar em conjunto. Tipicamente, o texto vai referenciar e continuar a referenciar o fluxograma e partes específicas do fluxograma. Alguns alunos, não sei exatamente porquê, talvez por causa dos orientadores, quem sabe, têm a ideia que elas têm que fornecer os protocolos dos experimentos. Na minha cabeça, não. Mas se tem que ser, beleza. Pode colocar. Mas, pelo amor de Deus, não coloca nessa seção de estratégia de ação. Tem que colocar protocolo, então coloca-se num anexo, alguma coisa assim. E, obviamente, na seção do documento principal, na seção de estratégia de ação, dá para citar os anexos. Então, se você quiser, a pessoa pode tanto entender a lógica de o que você pretende fazer, e elas podem checar se você sabe executar também os protocolos, mas em lugar diferente. E se o avaliador quer avaliar a estratégia de investigação, o texto não está entupido com detalhe desnecessário. Então, só para resumir esta parte, a seção de metodologia num projeto, para mim, melhor um título: estratégia de ação, estratégia de investigação, não é para dar detalhe pormenorizado de como fazer etapas, análises num experimento. É para mostrar a estratégia da investigação como um todo, mas também não é superficial. Uma explicação detalhada da estratégia de investigação. Quer colocar protocolos, coloca em outro lugar e usa um fluxograma. Ajuda muito. Então, eu tenho muita experiência com alunos da pós-graduação que têm muito bloqueio quando é a hora de escrever sessão de estratégia de ação. Talvez, por causa disso, elas vão para aquela coisa de jogar protocolos. Então, ao ouvir comentários assim de alunos, então, eu acho que eu vou fazer essas etapas, eu quero chegar lá, mas espera lá no futuro, alguns anos. Não sei se eu vou chegar lá.
Então, como eu vou escrever alguma coisa que eu nem sei se eu vou fazer? E com isso eles não conseguem escrever, não sai nada. Ou às vezes vai assim. A primeira coisa que eu vou fazer está bem claro. Só que eu vou ter que fazer uma decisão no final. A decisão no final desse primeiro experimento vai depender do resultado. Eu não sei o que vai ser o resultado. Então, posso escrever sobre o primeiro experimento e não posso escrever nada mais. É comum alunos terem esse problema. Mas você tem que escrever uma linha inteira de investigação de todo o tempo que você tem disponível para fazer sua pesquisa. Então, só tem que ter claro na cabeça o fato que você colocou alguma coisa no papel não quer dizer que ela tem que ser cumprida. Se fosse assim, a pós-graduação forneceria para todo mundo bola de cristal, não? Pesquisa, pela natureza, é alguma coisa imprevisível. Então, facilmente dá para pensar nas situações onde você tem que atrasar o cronograma que você propôs. Que você tem que até desviar e mudar completamente a investigação. Então, como um exemplo disto, nós submetemos até para CNPq enquanto